Então, a gente está aqui, né, irmãos, com uma série de mensagens que é protegendo o seu lar. Quando a gente fala em proteger o lar, a gente pensa em aumentar o muro, colocar lança, cortina, colocar câmera, porque a gente acha que proteger é só essa proteção física. Mas a gente está falando também de uma proteção que é muito mais importante do que lança, do que câmera, do que cortina, do que muro alto, do que, às vezes, até um vigilante, que é a proteção espiritual, que é muito importante. E o pastor Washington falou aqui, né, sobre a gente reconhecer, saber quem é o nosso inimigo, e ele falou também que nós somos autoridades dentro do nosso lar. Então, como que você vai proteger o seu lar se você não se posicionar como autoridade dentro do seu lar? E aqui eu quero, dentro desse assunto, eu quero falar com vocês que eu aprendi algo muito importante sobre fortalezas e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma fortaleza construída, mas não vigiada, é 2 vezes uma fraqueza. Edificar sem vigiar é expor sem proteger. Proteger a família não tem a ver com levantar paredes, mas com aprofundar os joelhos em oração. Não podemos apenas construir uma fortaleza, precisamos também nos posicionar espiritualmente para proteger o que está dentro dela. Nós desistimos da nossa família no momento em que paramos de orar por ela. E aqui, nessa noite, nós vamos falar sobre eliminar as brechas para o inimigo no seu lar. O tema dessa mensagem que eu vou trazer para mim e para você hoje, nessa noite, é eliminar as brechas para o inimigo no seu lar. E eliminar os pontos de apoio da ação maligna. O que é um ponto de apoio? Em uma linguagem militar, refere-se a uma posição segura no território inimigo. E em Efésios 4, 27, fala assim, para que a gente não dê lugar ao diabo. Muitas vezes, no nosso lar, a gente abre brechas para que o diabo venha assim agir. E essas brechas, às vezes está numa pornografia, às vezes está em algo que você sabe que está errado, mas está fazendo. Que a gente faz com consciência. Às vezes o vício, às vezes a mentira, às vezes o engano. Isso tudo são brechas que a gente abre dentro do nosso lar. Às vezes uma programação indevida, às vezes uma palavra lançada dentro do seu lar. Como muitas vezes as mães, às vezes, perdem um pouco o eixo. Aqui não tem esse tipo de mãe, viu, irmãos? Fala assim, você é burro, você nunca vai aprender nada. Ou vai educar seu filho de uma maneira errada e acaba lançando palavras onde abrem brechas dentro do lar. E Satanás deseja encontrar lugares onde ele possa atuar contra a sua família. Então, essas coisas que eu falei aqui, elas têm que ser fechadas para que Satanás não venha agir na minha casa e nem na sua casa. E quando eu estava estudando essa mensagem, Deus falou comigo sobre o cupim. O cupim é um bicho que quase ninguém vê ele. Mas quando ele entra numa porta ou em um móvel, ele vai comendo, vai comendo, vai comendo, aí vai ficando só aquela casquinha. Mas, da mesma forma, a gente só começa a enxergar que ele está lá quando começa a ficar aqueles pozinhos no chão, aqueles restícios de madeira. E aí, quando você abre a porta, quando você tem que abrir a porta para você ver, ele já devastou a porta inteira. E é assim que Satanás faz com as brechas. Ele entra, ninguém percebe, ninguém vê nada. Quando a gente se dá conta que ele está dentro do nosso lar, ele já causou uma devastação imensa. E isso parece muito com o cupim, que ele distrai, ele entra e destrói lentamente as coisas. E vencer uma batalha é conhecer o inimigo. O terreno e as forças próprias é saber exatamente as condições que você tem para triunfar perante ele. Essa fala é de Napoleão Bonaparte. E é necessário identificar os pontos de apoio no qual o inimigo encontra espaço. Então, nós temos que saber identificar onde que estão essas brechas no nosso lar.
né? Que a gente já sabe que Satanás é nosso inimigo declarado. Mas as brechas, quem traz as brechas para dentro do nosso lar, não é Satanás, somos nós mesmos, com coisas que desagradam a Deus. Então, saber que existe um lado que já venceu. O inimigo está desesperado, procurando uma brecha, só esperando eu e você dar um vacilo para que ele venha entrar. E ver e olhar com os olhos, discernir e olhar com o Espírito, né? Não tem de ver o que somente o Espírito pode te revelar, né? A gente tem que buscar, querer conhecer mais e mais a Cristo, aprofundar, para que os nossos olhos espirituais estejam abertos, para que eu e você venha ter sensibilidade. Na hora que você for ali corrigir seu filho, que você for abrir a sua boca, ou ao menos pensar, você vai, opa, você é um abençoado, você vai conseguir, você vai mudar, e não lançar palavras para que venha brechas, e não, isso também junto com programações indevidas, com atitudes erradas que a gente sabe, porque todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado, só que nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores, mas nisso, quando nós pecamos, a gente acaba abrindo brechas muito grandes, igual o cupim que eu falei aqui, vocês lembram? Que o cupim, ele vem disfarçado, né? Que eu falo, um dia que tinha lá na casa da minha mãe, eu falei assim, gente do céu, quando ela arrancou a porta, uma vez deu na porta lá da casa da minha mãe, tinha tanto cupim que eu falei assim, meu Deus, de onde que veio esse tanto de bicho? E aí, Deus falou comigo sobre isso, sabe? Que a gente tem que fechar as brechas, que a gente tem que ficar atento, vigilante, né? A nossa casa é um lugar seguro, mas para que nosso lar manter seguro, a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante e olhar, sim, tudo com olhos espirituais. E eu vou pedir o Israel para colocar um videozinho aqui para a gente assistir. A Bíblia apresenta o pecado de Acã. Antes de conquistar Jericó, Deus havia advertido que nada dali deveria ser tomado para si mesmo. Mas houve um israelita que desobedeceu essa ordem. Seu nome era Acã. E ele guardou para si parte do despojo que Deus havia ordenado. Este homem, da tribo de Judá, provocou a ira do Senhor contra os israelitas. Josué enviou homens para explorar a terra de Ai, porque essa seria a próxima cidade a ser conquistada. Ai estava localizada em frente a Betel e muito perto de Jericó. Josué disse aos homens: vão explorar a terra e me tragam um relatório de quantos soldados há. Os homens foram a Jericó, a Ai. Pouco tempo depois, voltaram e deram o seguinte relatório a Josué: nós temos Ai. Será muito fácil conquistar essa terra. Não é necessário que todo o povo vá à batalha. Essa população tem muito poucos homens e não há necessidade de cansar o povo para ir até lá. Envie 2 ou 3 mil soldados. Poucos homens serão mais que suficientes para tomarmos essa cidade. E assim, por essa razão, Josué enviou 3 mil soldados para conquistar Ai. Quando o exército israelita estava chegando à cidade, eles estavam confiantes de que ganhariam essa batalha, porque diziam que Deus estava com eles. Mas, de repente, o exército de Ai apareceu e os atacou. Ali morreram 36 israelitas.
Eles gritavam: "Oh não! O que está acontecendo? Estamos sendo derrotados! Retirada!" Quando se retiravam, foram perseguidos desde a porta da cidade até as pedreiras. Os soldados voltaram, tristes, porque foram vencidos. Quando o povo percebeu isso, desanimou e se encheu de medo. Diante disso, Josué e os líderes de Israel, ao saberem, rasgaram suas vestes e se prostraram com o rosto em terra diante da arca do pacto do Senhor. Eles jogaram pó sobre suas cabeças, mostrando o quão tristes e angustiados estavam pelo ocorrido. E Josué reclamou a Deus: "Por que, Senhor? Por que fizeste com que este povo atravessasse o Jordão para depois entregá-lo nas mãos dos cananeus? Melhor teríamos ficado do outro lado do rio. Deus, por favor, responda-me. O que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando souberem de tudo isso, todos os cananeus se voltarão contra nós e nos exterminarão. O que será do teu grande nome, Senhor? O que será, meu Deus?" "Josué," Deus respondeu, "o que fazes aí prostrado? Levanta-te. Os israelitas pecaram e violaram minha aliança que eu lhes ordenei. Deves saber que há anátema no povo." Anátema significa maldição. Foram contra o que ordenei e se apropriaram de objetos que deveriam ser destruídos de Jericó e os esconderam entre suas posses. Por isso, os israelitas não poderão enfrentar seus inimigos, mas terão que fugir de seus adversários. Se não destruírem o anátema que está entre vocês, eu não seguirei ao seu lado. Então, levanta-te, Josué, purifica o povo. Diga-lhes que se santifiquem para se apresentarem diante de mim amanhã. Que se apresentem por tribos e eu indicarei quem é o culpado. Josué reuniu o povo e disse: "Povo de Israel, purifiquem-se. Há um pecador entre nós." Alguém desobedeceu a ordem de Deus e roubou objetos condenados e impuros de Jericó. Por causa desse roubo, fomos derrotados. Mas Deus nos revelará a todos quem é o traidor. Amanhã saberemos a verdade. Naquele momento, Acã poderia confessar seu pecado, mas decidiu permanecer em silêncio. Somos muitos. Nunca poderão perceber que peguei esse despojo. No dia seguinte, bem cedo, Josué chamou uma a uma as tribos de Israel. A tribo que foi indicada foi a de Judá. Todos os clãs de Judá se aproximaram. Depois foi indicado o clã de Zera. Acã estava percebendo que cada vez mais Josué estava se aproximando de descobri-lo. Mas mesmo assim, ele não disse nada. Então, do clã de Zera, foi pedido que se aproximassem os da família de Zabdi, que era justamente a família de Acã. Josué fez passar cada um dos homens da família de Zabdi e disse: "Alguém de vocês é o responsável pela desgraça de Israel e pagará pelo que fez. O homem que quebrou aliança com o Senhor é Acã." Acã? 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 É você? Eu? Meu filho, honre ao Senhor, o Deus de Israel, e confesse o que fez. Não esconda nada. Acã respondeu: "Sim, é verdade.
É verdade que pequei contra o Senhor. Vi no despojo um belo manto de Babilônia, 200 moedas de prata e uma barra de ouro de meio quilo. Eu cobicei e peguei. Depois escondi sob a terra, no meio da minha tenda. O dinheiro está lá também, debaixo de tudo. Rapidamente, Josué enviou homens, que correram até a tenda de Acã. Lá, encontraram tudo o que Acã havia escondido. Recolheram e levaram a Josué e aos israelitas. Josué exclamou: por que trouxeste tal mal aos israelitas? Agora tu e os teus terão que morrer por isso. Acã, junto com sua família e tudo o que tinha, foram levados ao vale de Acor. Lá, então, os israelitas apedrejaram Acã e os seus. E queimaram tudo. Meu Deus! Depois, colocaram sobre eles um grande monte de pedras. Por isso, aquele lugar é conhecido como Vale de Acor. Assim, o Senhor voltou a estar com os israelitas. Acã achava que ninguém o veria. Mas a desobediência a Deus traz más consequências. Ei, inscreva-se e comente! Supõe-se que ele está morto e não deve aparecer na tela. Amém, irmãos? Vocês entenderam o vídeo? A historinha legal, né? Eu amo ver as histórias da Bíblia em desenho, porque eu entendo muito melhor. E vocês concordam comigo que Acã era autoridade sobre a casa dele? E que ele sabia o que era certo e o que era errado. E aí eles iam para aquela batalha, os israelitas iam para a batalha, lutar contra Ai, mas chegou lá o oi grande de Acã, pelas coisas que sabia que era errado, pegou, levou para dentro da casa dele, abriu o quê? Uma brecha? Não, ele abriu uma cratera dentro de casa. E aí a consequência veio sobre a vida dele e sobre a família dele. Mas depois, quando Josué falou com Acã, e aí ele assumiu o que ele tinha feito de errado. Né? Ele reconheceu que o que ele fez estava errado e que ele tinha pegado. E dentro dessa mensagem, protegendo o nosso lar, em Efésios 6:2, fala assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, aqui eu vou falar 3 pontos para que você possa destruir esse ponto de apoio que Satanás construiu dentro da sua casa. Primeiro, é buscar discernimento através da intimidade com Deus. Vocês viram ali no vídeo que Josué, ele orou, quando eles chegaram da batalha derrotado, ele orou, ele falou com Deus: por que, Deus, que a gente perdeu essa batalha? Por que isso aconteceu com a gente e tudo? Então, Josué, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade tão grande com Deus, que Deus revelou para ele o porquê que eles haviam perdido aquela batalha. E essa parte que eu estou falando com vocês está lá em Josué 7:7. Fala assim: disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes de nos contentarmos em continuar no outro lado do Jordão. Olha a intimidade de Josué com Deus. Para mim, aqui, ele confrontou Deus, falou assim: por que Deus permitiu a gente passar tudo isso? E Deus é tão misericordioso, irmãos. Deus é tão maravilhoso, que Ele nos mostra onde que a gente está errando. Ele nos mostra como e quando a gente tem que fechar as brechas. Né? Discernimento não é uma habilidade que a gente adquire.
Nas, mas a influência da presença de Deus revelada às coisas espirituais que estão movendo as coisas terrenas. Então, discernimento, eu e você temos que buscar por ele todos os dias. Pedir ao Senhor para nos dar discernimento, para que a gente venha entender o que de fato eu e você tem que fazer. Podemos lutar de muitas formas, mas só venceremos do jeito de Deus. Né? Israel pecou, violando a aliança que lhe havia ordenado. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubadas, esconderam e colocaram junto aos seus bens. E muitas das vezes, irmãos, eu e você tem feito isso. Nós pecamos sempre. E tem coisas que nós sabemos que está errado. E acabamos colocando debaixo do tapete, ou infiltrando dentro do seu quarto. Como assim, Gisele? Muitas das vezes, esse pecado pode ser no casamento. Você pode estar ali violando o seu parceiro, assistindo um vídeo que não é para você assistir, desejando uma pessoa que não é para você desejar. Né? Isso tudo também tem a ver com violando o nosso lar, violando o nosso parceiro, às vezes os nossos filhos, às vezes os nossos pais, os nossos amigos, vizinhos. E eu quero deixar duas perguntas para vocês meditarem. Deus existe a algum ponto, é para vocês meditarem, tá? Deus, existe algum ponto de apoio em minha casa? O inimigo encontrou algum lugar onde ele tem legalidade para ele agir? Você tem que meditar nisso. Se está tendo algum ponto de apoio dentro do seu lar, se o inimigo está tendo alguma legalidade dentro da sua casa. E você tem que saber identificar isso. E o segundo ponto, para destruir o ponto de apoio, é renuncie e santifique sua família. Vocês viram ali que Josué mandou que todos se santificassem. Né? E aí, no outro dia, né, Deus já tinha trago a revelação para ele, e no outro dia ele foi chamando as tribos e falando que não era aquela, até chegar à tribo de Acã. Né? E depois de um discernimento, é imperceptível um posicionamento. Quando Deus te dá um discernimento de algo que você tem que fazer, nós somos, eu entendo assim, viu, irmãos, não sei vocês, obrigados a nos posicionar. Porque se a gente não se posiciona, a gente está dando as costas para aquilo que Deus falou comigo e com você. E Deus, Ele gosta de pessoas que se posicionam. Ele gosta de pessoas que buscam discernimento nele. E Josué, ele buscou isso. Tanto que Acã foi punido, né? E mais difícil, às vezes, não é saber o que está errado, mas é se posicionar de maneira correta. E o terceiro ponto, irmãos, é apresentar tudo ao Senhor. Né? Vocês viram ali que, da forma que Josué conduziu o erro de Acã. E tudo foi apresentado ao Senhor. Ele não fez porque ele pediu discernimento ao Senhor. Né? E ele apresentou ao Senhor. Ele falou, por que a gente perdeu essa batalha, Senhor? Se ali já era uma terra que o Senhor já tinha nos dado já por herança. E Deus revelou e trouxe a revelação do que tinha acontecido para Josué. Então, irmãos, onde a luz de Cristo chega, as trevas recuam. Coloque tudo diante do Senhor. Não acoberte nada. Sabe? Se você está aqui nessa noite e está tendo no seu lar um ponto de apoio de Satanás, hoje é hora de você destruir esse ponto de apoio. E você colocar o Senhor no centro. E você pedir ao Senhor discernimento para enfrentar, sabe? Porque quando é algo que a gente carrega, irmãos, é difícil tirar. Dói, sabe? Dói. Às vezes a pessoa é viciada. É difícil parar de usar drogas, ou com álcool, ou vício de jogo. Ou às vezes a pessoa é viciada em pornografia. Vocês acham que é de um dia para a noite? A pessoa tem que entender que aquilo ali faz mal. A pessoa tem que buscar de Deus discernimento e escolher, renunciar essas coisas para viver a vontade de Deus. Então, em Provérbios 28:13, fala que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
E hoje chegou o dia de dizer basta. Nenhum ponto de apoio permanecerá sobre a sua família. Amém? Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa passagem está lá em Romanos 5, 20 e 21. E eu quero convidar vocês a se colocar sobre os seus pés, para que eu e você possam orar, para quebrar todo ponto de apoio, para fechar toda brecha, tudo que Satanás tem tentado colocar dentro do seu lar, que tem te impedido de crescer, que tem te impedido de prosperar. Hoje é noite de cancelar, hoje é noite de fechar brechas, hoje é noite de começar algo novo na sua vida. E você tem que pegar isso, irmãos, e abraçar com toda força e crer que você tem força sim para largar esse pecado, que você tem força sim para fechar essa brecha e que a sua casa, que você e a sua casa servirá ao Senhor com excelência. Amém? Então, queria te convidar a vir aqui à frente, queria convidar o Ministério de Louvor. E a conclusão dessa mensagem, irmãos, é que no mundo espiritual vencemos com posicionamento e não na força dos braços. Às vezes, o problema do seu lar, às vezes é seu esposo ou sua esposa, ou o filho que tem dado trabalho, ou às vezes é algo em você que precisa ser mudado. Mas isso, irmãos, às vezes tem mãe que fala assim, vou dar um couro nesse menino que ele vai melhorar. Quem dera, irmãos, se couro melhorasse tudo, né? Tem pessoas aí que apanharam a vida toda e nem por isso, né, melhoraram. Mas eu creio num Deus que transforma vidas. Eu creio num Deus que muda situações. Eu creio num Deus que restaura casamentos. Eu creio num Deus que traz cura para a enfermidade. Mas para que isso aconteça na sua vida e na minha vida, nós temos que reconhecer quem Ele é. Nós temos que fechar brechas. Nós temos que nos posicionar diante dEle. Creio, irmãos, que Deus, em Cristo Jesus, já entregou a vitória em suas mãos. Amém? Então, vamos orar? Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar.